Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a confeiteira Nanda e hoje a gente vai preparar aqui uma receita de brigadeiro gourmet ao leite. Sim, eu vou te ensinar essa minha receita que é deliciosa, super fácil de fazer e ainda vou te dar várias dicas para você nunca mais sofrer na hora de preparar um brigadeiro novamente. E então, preciso que você deixe o like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. Comenta o que você achou dessa aula, se gostou das minhas dicas, se gostou da receita, dê sugestões também de outras receitas que você gostaria de ver por aqui. E ative o sininho de notificações, assim você será o primeiro a ser notificado quando tiver vídeos novos por aqui. Chega de papo então e bora começar falando nossa sobre os receita? utensílios que são necessários para a gente fazer um bom brigadeiro. Começando então pela panela, é necessário você escolher uma panela de qualidade, de um material resistente e que seja com o fundo e as laterais mais grossas, pois assim ela vai proteger a massa do seu brigadeiro de um contato muito próximo do fogo, evitando assim que a massa açucare com facilidade. Vamos utilizar também o plástico filme, ou pode ser saquinhos de alimentos também, para a gente embalar o nosso brigadeiro. O brigadeiro, depois de pronto, ele não pode ficar em contato com o ar, então a gente utiliza o plástico filme para proteger a nossa massa. E eu vou te ensinar um jeito bem fácil, prático e sem sujeiras para você embalar o seu brigadeiro. O próximo utensílio que a gente vai utilizar então é a espátula de silicone. Ela também é fundamental para a gente poder fazer um bom brigadeiro. E ela precisa ter essa base reta para poder alcançar todos os cantinhos da panela. E também ela precisa ser maleável, mas ela não pode ser muito mole, senão ela não vai dar conta de mexer a massa do brigadeiro. Então ela precisa ser maleável, mas precisa ser firme na ponta para poder mexer bem a massa no fundo da panela. E, de preferência, que o cabo dela seja todo de silicone, pois assim evita sujeiras, e proliferação de bactérias. Vamos utilizar também uma peneira para peneirar todos os ingredientes secos do nosso brigadeiro. Assim a gente garante um brigadeiro sem gruminhos, e fica muito mais fácil de dissolver os ingredientes quando eles estão peneirados. Por último, então, a gente vai utilizar a balança digital. Com ela, a gente vai pesar todos os ingredientes da nossa receita, garantindo aí sempre uma receita bem balanceada. E também vamos utilizar ela para finalizar o nosso docinho na hora, de porcionar as bolinhas, garantindo assim que nossos brigadeiros fiquem perfeitos, todos do mesmo tamanho. Vamos começar o preparo então do nosso brigadeiro, acrescentando leite condensado na panela, lembrando sempre de escolher um bom leite condensado que tenha pelo menos 6 a 8% de gordura, porque assim eles são mais consistentes e vai ser muito mais fácil de você dar o ponto no seu brigadeiro. Acrescentamos agora então o chocolate em pó. Eu estou utilizando aqui um chocolate de qualidade e 50% de cacau. E eu vou utilizar a peneira para peneirar bem esse chocolate e dissolver todos esses gruminhos que tem no chocolate. Assim, eu vou garantir uma massa de brigadeiro bem lisinha e vai ser muito mais fácil de eu dissolver o chocolate. Olha só quantas bolinhas que tem no chocolate. E isso seria bem mais difícil se eu não peneirasse, para estar dissolvendo no leite condensado. Então, por isso que é muito importante usar a peneira e peneirar esses ingredientes em pó, porque facilitam muito o nosso trabalho. Vou acrescentar agora aqui também farinha de trigo. Estou utilizando aqui 5 gramas e ela vai auxiliar encorpando essa massa de brigadeiro. Ela vai evitar que a massa fique borbulhando, respingando muito, vai engrossar mais rápido essa massa e vai nos ajudar a chegar no ponto do brigadeiro mais rápido. A gente peneira bem ela também para facilitar na hora de dissolver esses ingredientes. E agora, com o auxílio do fouet, a gente vai dissolver bem esses ingredientes no leite condensado até que fique uma mistura bem homogênea.
E uma dica aqui também é você utilizar o fouet para misturar os ingredientes, porque com ele você ganha rapidez para misturar esses ingredientes, vai ficar muito mais fácil do que com a espátula. Seguindo essa dica, então você ganha agilidade na sua produção. Após então essa mistura ficar bem homogênea, com todos os ingredientes bem dissolvidos no leite condensado, a gente vai acrescentar agora então o creme de leite. Eu utilizo aqui uma caixinha de creme de leite para uma caixinha de leite condensado. Sempre utilizando também um creme de leite de qualidade, e a gente precisa utilizar um creme de leite com uma boa quantidade de gordura, com pelo menos 17% de gordura nesse creme de leite. E agora então a gente mistura tudo muito bem até que esses ingredientes fiquem bem homogêneos para então a gente levar para cozinhar. Vamos levar esse brigadeiro então para cozinhar em fogo médio, e aqui eu estou fazendo ele na maior boca do meu fogão, cozinhando em fogo médio. A gente precisa mexer durante todo o processo de cozimento desse brigadeiro, não pode parar de mexer, sempre mexendo nas laterais, no fundo, nos cantinhos da panela, né, e no meio, para que não fique nenhum cantinho de massa sem ser misturado. Passando alguns minutinhos, você consegue perceber que a massa já mudou de cor, ficou mais escura, ela começa a ferver e a gente tem que continuar mexendo constantemente para garantir que a nossa massa, depois de pronta, fique perfeita. E agora que você consegue perceber que a nossa massa começou a ferver bastante, e uma dica bem importante aqui é você saber utilizar a sua panela no tamanho adequado. Essa panela que eu estou utilizando, ela tem 18 centímetros e ela é ideal para cozinhar uma receita, porque olha só o que acontece, a massa ferve, aumenta de tamanho, né? Se você colocasse 2 receitas para fazer aqui nessa panela, ela iria transbordar. Então, é muito importante você se atentar ao tamanho da panela também na hora de fazer o seu brigadeiro. Conseguimos perceber agora aqui que a nossa massa já deu mais uma engrossada, né? E esse ponto aqui é ideal para você fazer uma calda de bolo. Se você quiser, tá num ponto de um brigadeiro mole. Então, se você quiser fazer cobertura de bolo, algum recheio molinho, você pode utilizar esse ponto aqui. Para o brigadeiro de enrolar, a gente precisa que ele fique mais durinho, né, mais consistente, então a gente continua mexendo sem parar, sempre mexendo laterais, o fundo da panela, o meio, e agora que a massa vai engrossando, a gente precisa acelerar um pouquinho esse jeito de mexer, né, para que não queime o fundo da panela. E outra dica bem importante aqui na hora de mexer o seu brigadeiro é que você não precisa mexer com força. É só mexer com jeitinho, você pode mexer com delicadeza assim a sua massa, não precisa colocar força no braço, porque senão, quando você tiver muitas encomendas para fazer, você vai ter uma grande dor no seu braço no final do dia. Então é só mexer com jeitinho, com a mão leve, sempre cuidando para mexer as laterais e o fundo da panela, sem colocar muita força na massa, tá? É mais jeito do que força, assim você não vai cansar o seu braço, né, depois de fazer aí várias produções de doces. E a nossa massa já deu mais uma boa reduzida, ó, a gente consegue perceber que ela já tá bem mais consistente, tá bem mais cremosa, né, mas ainda não chegou no ponto de enrolar. Tem muita gente que às vezes acaba errando, achando que tá no ponto, ó, mas ela ainda não tá no ponto, ela tá mole. Esse ponto aqui, se você quiser fazer para rechear um bolo, fica ok. Ela vai ficar cremosa. Se você quiser fazer um trabalho com uma pitanga, fazer rosetas, né, até mesmo para fazer a cobertura dos próprios brigadeiros, esse ponto ele tá num ponto bem cremoso. Se você tirar agora e deixar descansar, ela vai ficar num ponto de bico perfeito. Mas pra gente fazer o brigadeiro de enrolar, tem que ficar mais alguns minutinhos aí no fogo.
E agora sim a nossa massa deu mais uma engrossada e tá começando a chegar no ponto. E eu vou te dar várias dicas aqui para você conseguir identificar o ponto de enrolar do seu brigadeiro. Mexendo a massa do brigadeiro, você vai sentir que a massa pesou na sua mão, que ela tá bem mais consistente. Só de olhar o vídeo a gente já consegue perceber. A massa ela começa a desgrudar da lateral da panela e ela vai começar a desgrudar também do fundo da panela. Então, quando essa massa estiver bem soltinha do fundo da panela e das laterais, ela tá no ponto. Ela começa a se unir e começa a formar como se fosse uma bolinha no meio da panela. Quando ela formar essa bolinha no meio da panela, é que ela já tá bem consistente e tá no ponto perfeito de enrolar. Olha só, percebe como ela já tá soltando o fundo da panela, ela solta com facilidade, você pega com a espátula e ela dá, ó, tipo uma cambalhota na panela. É porque essa massa já tá bem consistente, já tá chegando no ponto. É questão de minutinhos aqui e ela tá no ponto. Olha só ela formando a bolinha no meio da panela. Chegou no ponto. Esse é o ponto perfeito que ela solta da panela, solta da lateral. Esse é o ponto perfeito de enrolar, é só desligar o fogo agora. A gente continua mexendo essa massa depois de desligar o fogo para identificar o ponto Moisés, que é quando a gente passa, ó, a espátula no meio da panela e a massa não se junta novamente. Levantando a espátula, ela cai em pontos de bloco bem grossos, olha só. Isso significa que a sua massa está no ponto. Mexendo a massa assim depois de pronta, com o fogo desligado, você deixa ela bem brilhante e também dissolve alguns gruminhos que possam ter ficado, né, na massa na hora de mexer. Então é só alisar bem ela, ó, que ela fica uma massa bem brilhosa e dissolve todos os gruminhos. Olha só que massa perfeita que ficou. E agora a gente vai embalar essa massa para garantir que ela tenha uma super validade. Então, assim que você tirar ela do fogo ainda quente, você vai colocar um plástico num prato e a gente vai despejar toda essa massa nesse plástico. Não precisa se preocupar porque não derrete o plástico. E a gente precisa envolver ela no plástico para que ela não resseque depois de pronta e assim a gente garanta toda essa cremosidade dela. Então, esse é um jeito bem prático, evita sujeiras, evita você ter aquele monte de pratos, né, depois para lavar. É só você envolver ela no plástico filme, ó, e vai apertando delicadamente para tentar tirar todo o ar dessa embalagem. A gente vai apertando então com cuidado, vedando bem essa massa para garantir que ela fique bem protegida. E olha só, ainda quente, ela não gruda no plástico. Quando ela tá no ponto perfeito, ela não vai grudar no plástico, mesmo estando quente. Agora a gente puxa, embala os outros ladinhos, cuidando para que não fique nenhuma parte aberta da massa, para que ela fique bem protegida. E assim a nossa massa fica super bem embalada e tem uma validade ótima. Olha só. Agora é só deixar essa massa descansar para que a gente então possa trabalhar com ela. Assim que ela estiver totalmente fria, ela já está pronta para a gente utilizar. Para bolhar os nossos doces, a gente vai então passar um pouquinho de manteiga na luva e vamos espalhar bem, mexendo bem por todos os dedos para espalhar bem essa gordura. E um pouquinho só de manteiga já é o suficiente, você vai conseguir trabalhar aí com as luvas por muito tempo e vai facilitar muito o seu trabalho. Essas luvas que eu estou utilizando são luvas Viniflex e para trabalhar com alimento precisam ser luvas sem pó. Vamos pegar a massa então, que já está descansada, mais ou menos umas 4 horas ela já está pronta para você trabalhar. É só tirar essa massa do plástico, que ela vai sair com facilidade, não vai grudar, e a gente vai conseguir trabalhar com ela de um jeito muito fácil. E olha só como ela solta com facilidade do plástico, você não tem quase nada de desperdício com essa massa. E olha só a cremosidade dela, olha o brilho dessa massa,
Ela é super maleável, não gruda nas mãos e é muito fácil de trabalhar com ela. Você vai se apaixonar por essa massa. Para finalizar o nosso brigadeiro, então a gente vai começar a porcionar aqui as bolinhas de massa do nosso brigadeiro. Eu vou pesar primeiro massa com 18 gramas, porque eu quero fazer meu brigadeiro com um peso mais ou menos de 20 gramas. Então eu vou pesar toda a minha massa para facilitar o meu trabalho com 18 gramas de massa cada bolinha. Se você quiser também, você já pode deixar as massas todas boleadas, assim você vai ganhar muito tempo na sua produção. É só colocar ela nos pratinhos e envolver bem com plástico filme e deixar na geladeira. Pode até congelar desse jeito, tá? E eu vou começar aqui fazendo o brigadeiro de confete. E para fazer brigadeiro de confete ou brigadeiro com os confeitos maiores, eu vou utilizar 12 gramas de massa. Vou utilizar menos massa do que para os outros confeitos, porque assim eu consigo igualar os meus brigadeiros. Então eu passo no confete essa bolinha de 12 gramas e eu vou dando uma apertadinha com a mão, porque os confeitos maiores são um pouquinho mais difíceis mesmo de trabalhar. Então você precisa dar uma ajudinha com a mão, vai apertando os confetes para grudar no docinho e vai boleando ele novamente para ajeitar o confete e deixar assim então a bolinha bem redondinha. Se for necessário, você pode colocar alguns confetes nos pedacinhos de massa que estiverem aparecendo, faltando, para deixar então esse docinho bem redondinho e com um acabamento perfeito. E assim então, olha só que perfeito que ficou nosso brigadeiro de confete, é só colocar ele na forminha para doce. Olha só que lindo que ele ficou. O próximo brigadeiro que a gente vai fazer agora é o brigadeiro no floco Chocobol. Também estou utilizando uma bolinha de massa de 12 gramas, porque esse confeito é bem grande. Lembrando que eu passei um pouquinho de manteiga nas minhas mãos, para que não grude nem a massa, nem os confeitos na minha mão. Coloquei os confeitos e então preciso dar uma ajudinha com a mão, igual os de confete, para apertar essas bolinhas, e fazer com que o brigadeiro fique perfeito. Se for necessário, a gente vai ajudando a grudar as bolinhas onde ficou faltando, para assim deixar o docinho perfeito. Aí depois que o confeito já estiver bem grudadinho no doce, a gente dá uma boleada para deixar esse brigadeiro bem redondinho. E então nosso brigadeiro de chocobol tá lindo, olha só que redondinho que ele ficou, tá perfeito. É só colocar ele na forminha para doce. Mais um modelinho de doce lindo, olha só que redondinho que ele ficou. E agora então a gente vai pegar aquela massa de 18 gramas que a gente pesou e nós vamos finalizar um brigadeiro tradicional. Eu vou utilizar aqui agora o confeito da Mil Cores, um granulado tradicional, desses bem baratinhos que a gente encontra para comprar. É só passar a bolinha do brigadeiro no confeito e assim que a gente tiver com todos os confeitos bem grudadinhos no doce, a gente vai dar acabamento nesse brigadeiro. A gente vai bolear novamente essa massinha para assentar todo o confeito no docinho. Perceba então como que ele vai ficar bem redondinho, vai ficar perfeito, com um acabamento incrível. Olha só que lindo que tá esse brigadeiro, tá uma bolinha perfeita. E perceba que mesmo utilizando 18 gramas de massa nesse brigadeiro, ele ficou do mesmo tamanho que os outros brigadeiros que eu utilizei 12 gramas, porque o confeito dele é menor. E agora a gente vai finalizar mais um brigadeiro, a gente já boleou a bolinha e vamos passar num confeito. Esse confeito é um confeito de chocolate ao leite mesmo e é da Melk. Ele é todo assim em quadradinhos e fica lindo o acabamento desse brigadeiro. A gente passou ele no confeito, grudou todos os confeitos na bolinha e agora a gente boleia novamente
esse brigadeiro para dar o acabamento nele e deixar ele bem redondinho. É fundamental, tá, que a sua massa esteja no ponto perfeito para que ele fique essa bolinha bem redondinha. E olha então como nós temos mais um brigadeiro bem perfeito, bem redondinho, para você arrasar aí vendendo brigadeiros. Só colocar ele na forminha então e temos mais um modelinho de brigadeiro perfeito. E para a próxima bolinha que a gente vai finalizar agora, eu vou utilizar chocolate ralado. Eu peguei a barra de chocolate, ralei no ralador, chocolate ao leite, e então vou passar minha bolinha nesse chocolate ralado. É uma ótima ideia, fica lindo o visual dele e o sabor, gente, fica maravilhoso. Esse chocolate ralado ele derrete na boca. Para finalizar ele, a gente só vai dar uma batidinha para tirar o excesso do chocolate. Esse a gente não precisa bolear porque o chocolate ralado é muito sensível, né? Mas ele já fica uma bolinha perfeita. E para esse docinho a gente vai dar um acabamento diferente. Nós vamos pegar aqui a ampolinha, essas ampolinhas de bebida que você encontra em lojas de confeitaria, e vamos encher ela com licor de amarula. É só apertar a ampolinha para tirar o ar. E então você coloca ela na bebida e solta que o ar puxa a bebida. Você pode fazer isso até completar, né, na quantidade de bebida que você quer. E então é só você espetar essa ampolinha no doce. Olha só que coisa mais linda que ficou esse brigadeiro. E gente, esse sabor de amarula é delicioso. Façam aí, depois me contem o que vocês acharam. E assim a gente termina essa deliciosa aula. Aprendemos a fazer todos esses modelinhos aqui. E se você quer se aprofundar no mundo dos brigadeiros, eu tenho um curso online completo que está aqui na descrição do vídeo. É só você clicar ali e se inscrever. Obrigada pela companhia de hoje. Eu te encontro aqui nos próximos vídeos. Até lá!